Oi, oi, boa noite. Boa noite. Maurício, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Primeiro, deixa eu falar se eu cometi um gafe, você é do Maranhão, certo? Sim, isso. Pronto. Então, fala Maranhão. um pouquinho sobre você e como é que você aprendeu inglês, como é essa construção de continuar aprendendo inglês, o que é que você costumava fazer, e a gente já já entra no nosso tema, que hoje a gente vai bater um papo para quem está chegando agora sobre mitos. Mitos na aprendizagem do inglês. Então, fala um pouquinho sobre você, se apresenta, conta a sua história. Bom, gente, sou Maurício, sou professor de inglês há mais de 12 anos. Sou de uma cidade chamada Imperatriz, é a segunda maior cidade no Maranhão. Gosto muito daqui, né? Minha família toda está aqui, amigos. E o inglês, né? O idioma inglês entrou na minha vida da seguinte modo. Quando, em determinado momento, eu estava na igreja, né? E aí então veio um grupo, quando eu era criança, veio um grupo de americanos para cá. E eles vieram construir igrejas, templos, cerca de 75 americanos. Eles ficaram aí uns 45 dias. E aí eu tive a oportunidade de ficar com eles. Eu achava aquele pessoal muito bonito, do futuro falando uma língua diferente e tal. E aí tudo começou ali, né? E logo eu conheci algumas pessoas que falavam inglês na cidade, me aproximei delas. E ali eu comecei a estudar numa escola de inglês, né, depois de algum tempo. E a questão é que depois daquela vez, cerca de 3 vezes consecutivas vieram grupos de americanos, assim, sabe? Então, era bom porque sempre podia ter essa oportunidade de estar com eles, eles ficam por um tempo razoável. E claro que nem todo mundo aproveitou essa oportunidade, né? Uhum. Eu aproveitei. E, e já usei o meu inglês assim para várias situações, né? Porque uma coisa que eu fiz algumas vezes foi questão de traduzir mesmo, né? Traduzir não, de interpretar, porque tem uma certa diferença, né? Traduzir e interpretar. Então, assim, eu cheguei a interpretar ali no público, né? Que é uma atividade mental muito cansativa. Hum. E, então, assim, eu pus à prova o meu inglês ali, entendeu? Mais do que qualquer teste, mais do que qualquer situação. Aquela Uhum. ali, para mim, foram situações de fogo, das várias vezes que aconteceram. Mas, basicamente, isso. Então, assim, eu gosto muito de ensinar, né? Trabalho com adultos, jovens adultos, e as pessoas que me procuram geralmente são pessoas que querem viajar, pessoas que querem desenvolver um pouco mais o inglês, né? Uhum. Mas o que eu sempre digo é o seguinte, não importa o seu motivo, ele tem que ser suficiente para fazer você tomar uma decisão, né? A De ir. gente... Massa. E o meu motivo, eu sempre digo para o pessoal o seguinte, o meu motivo foi o seguinte, foi porque eu queria conhecer pessoas, entendeu? Quero Uhum. sempre conhecer pessoas, fazer laços, fazer amizade. Então, esse foi o motivo que me moveu a aprender inglês. Porque quando você fala com a pessoa no idioma dela, é diferente, Com né? certeza. É Com diferente. certeza. Então, Com certeza. basicamente isso. Massa. E você tinha quantos anos quando você começou a sua caminhada? Ah, cerca de 13 anos, 14 Uhum. anos. Na verdade, foi o Novinha. seguinte, eu tinha cerca de 13 anos, né? E aí tinha uma moça que veio, um grupo de tradutores, vieram poucos tradutores, de São Luís, da capital, cerca de 600 quilômetros daqui. E a moça tinha 15, 16 anos. E ela tava lá detonando inglês e tal, e era professora. Aí o caramba, essa menina é pouco mais velha que eu, já fala desse tanto. Uhum. E aí eu disse, é possível, eu posso, eu vou conseguir, né? E aí eu chegava para os intérpretes, todos muito jovens naquela época, eu pedi uma dica de pronúncia, uma coisa, aí o que eu fazia era o seguinte, aqui vai o segredo. Eu, eu chegava em casa e ficava estudando com o material que eu tinha, né? Eu meio que formava as frases, em papel, chegava para os intérpretes e perguntava se aquela frase estava certa. Frase simples que eu queria fazer pergunta para os americanos. E eles meio que corrigiam, me ajudavam com pronúncia e tal. E eu memorizava aquela frase, porque eu não queria chegar com o papel na frente do estrangeiro, né? Eu queria Uhum. falar de cabeça. Uhum. E aí, então eu ia, falava, e eu ficava feliz porque eu sabia que ele entendeu, né? Ele tinha entendido, Uhum. ele ou ela tinha entendido. E aí começava a responder, a conversar, e eu não estava entendendo nada. Mas eu estava feliz que tinham me entendido. Aí Uhum. eu ia para casa, memorizava mais frases, corrigia. E foi esse o primeiro passo.
entendeu? Chegar, memorizar frases, coisas que eu queria saber. Não entendia muito, mas, Uhum. enfim, foi basicamente assim que começou. A gente já vai entrando aí num mito, né? Sobre a importância de que algumas pessoas dizem, eu até que entendo, eu entendo muito, mas eu falo pouco. A gente vai chegar nisso aí, mas eu quero começar por partes, tá? Para você que está chegando hoje, nós estamos falando sobre mitos na aprendizagem do idioma. Aproveita, já deixa um coraçãozinho aqui para mim e para o Maurício, porque a gente gosta. E também já passa aí para os seus amigos, compartilha, sinaliza para eles. Maurício tá cheio de professor de inglês na nossa live hoje. Oba! Sejam bem-vindos, Talente, gente. colegas. Sejam bem-vindos. Por favor, sintam-se à vontade para utilizar os comentários para nos fazer perguntas. Se a gente souber, ótimo. Se a gente souber, a gente vai correndo para o Google. E para deixar também a contribuição de vocês. Bom, a gente separou aqui, o Maurício e eu, durante a semana, 13 tópicos. A gente provavelmente não vai conseguir falar sobre todos eles hoje, mas a gente separou 13 tópicos aqui, que são sentenças afirmativas. Nós não estaremos perguntando. A gente vai sinalizar como um ponto a ser melhorado, um mito a ser derrubado, e a gente vai discutir um pouquinho. Você que já faz parte da nossa live sabe como funciona. Primeiro meu convidado fala, depois eu venho dando uma futucadinha, beleza? Então, só, o primeiro que eu tenho aqui, Maurício, é o seguinte, ó. Preciso fazer intercâmbio para ser fluente. Ou então, a gente pode dizer assim, preciso morar no país da língua-alvo para ser fluente. Me conta um É, pouco sobre isso. gente, na verdade é o seguinte, todas essas crenças, essas coisas que você ouviu falar, eu não sei por que que as pessoas compram, né? Essas ideias que, na verdade, não são muito bem comprovadas. Então, essa questão de dizer, tem que morar fora, não, só vou aprender no dia que eu morar fora, isso aí já é uma pedra gigante que você coloca na tua frente. Bom, eu tô aqui para te dizer que eu sou prova viva de que eu aprendi inglês sem nunca nem ter viajado para o exterior, tá? E, assim como eu, centenas de pessoas no Brasil aprendem inglês todo dia, desenvolve, melhora o seu inglês sem um dia ter pisado no exterior, num país de língua inglesa. A questão é o seguinte, o que talvez não te falam é que o quanto de pessoas que moram nesses países de língua inglesa há anos Que não e fala. que não falam nada de inglês. Entendeu? Sim, sim. Porque é o seguinte, não é por osmose, não é o ambiente em si que vai fazer você falar, não é a energia daquele país, não existe nada disso, não existe nada místico. Tá? Então, é o esforço. Agora, se você está procurando uma desculpa para fugir do esforço que você tem que fazer no Brasil, Vai achar aí essa é milhares. uma boa desculpa. Essa é uma boa desculpa, tá? Mas eu já te digo aqui já de início que quem é bom de dar desculpa não é bom em mais nada, É tá? verdade. Então, isso é o que eu tenho a dizer, né? Que, na verdade, não é o ambiente em si, não é o país lá fora, Uhum. tá? E também não são as poucas viagens de turismo que vai fazer você falar inglês. Até mesmo porque muitas vezes essas viagens que você fala com o mesmo tipo de pessoas, ou seja, e são os mesmos tipos de troca de experiência. Às vezes você só quer comprar alguma coisa, você só quer, enfim, passar por uma situação. Não tem nada mais profundo, não tem nada, uma conversação um pouco mais profunda, que vai exigir Uhum. mais de você, entendeu? Uhum. Então, existem outras formas de você aprender inglês que não necessariamente exige que você mova-se de onde você está hoje. Certo. Isso é bom, isso é bom. Ó, a Keila tá falando o seguinte, já é o segundo comentário dela aqui, todos falando sobre a mesma coisa, esse nosso primeiro tópico aqui, olha. Ela diz, eu já ouvi também que o que você aprenderia aqui no Brasil em anos, você aprende em 6 meses no intercâmbio. É, quem tem boca fala o que quer, né? Eu acho que é importante a Ah, gente poder separar as coisas, porque eu concordo com o que o Maurício trouxe. Existem, e eu tenho exemplo, eu conheço pessoas que já viajaram, ficaram durante 5 meses, 6 meses no país, e que voltou no país da língua-alvo, Estados Unidos, por exemplo, e que voltou sem a confiança necessária e com um inglês muito similar com o qual ele tinha ido. Então, existe também a necessidade de, além de você estudar e ter um trabalho duro, porque isso é fato, você vai precisar fazer, da exposição. Não adianta você ir para... A gente comentou isso, inclusive na outra live. Então, eu vou para um país de língua inglesa, porque eu estou estudando inglês ou espanhol, não sei, e chega lá, eu ando com um brasileiro,
Toda a minha galerinha, os meus amigos são brasileiros, eu falo português o tempo todo, né? E aí você dificulta o processo de aprendizagem. Ah, eu só vou pro cursinho lá, vou pro cursinho, passo aquelas horas ouvindo inglês, a minha professora mesmo não fala português, então, por osmose, eu vou aprender aquele idioma. É um processo muito complicado. Eu também conheço, eu também sou um exemplo dessas pessoas, muitas pessoas que ficaram fluentes aqui, no seu país de origem. Eu já tive a oportunidade de viajar e utilizar o inglês lá, de ser entendida e de entender muito bem o que as pessoas disseram, mas eu não fiz um intercâmbio, eu não morei 1 ano fora, eu não morei 6 meses fora, 2 meses fora, nada disso, foi aqui. Então eu concordo quando o Maurício traz essa coisa de precisa de esforço, você precisa se doar, não é mágica, não é... Essa coisa que você trouxe é muito engraçada, a energia do lugar. Então não é aqui, não é isso que vai fazer você ficar fluente, não é isso que vai favorecer a sua fluência. Precisa de trabalho duro, precisa de disciplina, de organização. E exatamente por ser fácil, acaba virando muito complexo. Porque não tem uma fórmula. Se você, com todos os professores que eu tenho conversado até aqui, as pessoas eles me dizem sempre a mesma coisa e eu concordo com eles. Precisa de muita organização, muita disciplina. Alguém está falando aqui, ó, tem que ter muita dedicação. Tem que fazer porque você... O Maurício sinalizou uma coisa muito importante. Quando você lembra o motivo pelo qual você está fazendo aquilo. Né? Há 2 lives atrás, se eu não me engano, nós falamos sobre isso com a professora Bia. Então, qual é o meu motivo? Por que eu estou fazendo isso? Isso precisa vir à tona todas as vezes, porque assim como, sei lá, uma dieta, quando você treina na academia, você tem altos e baixos, você está num momento de mega motivação, outros você já não está tão motivado. Isso dá uma língua também assim. Então, nesse momento, se você tiver queda de motivação, peraí, eu estou fazendo isso por quê? Para que foi que eu comecei isso aqui? Onde é que eu quero chegar com isso aqui? E é importante você trazer isso tudo. Beleza. Verdade. Nosso segundo tópico. Eu preciso de dom para aprender inglês. Pois é. Bom, na verdade é o seguinte, não sei se vocês conhecem a teoria das múltiplas inteligências, né? São cerca de 8 a 10 múltiplas inteligências que todos nós temos algumas delas. Nós não temos todas, ninguém tem todas e ninguém não tem nenhuma, tá? Para você entender. Inteligências, por exemplo, inteligência matemática, né? Pessoas que têm facilidade, uma certa facilidade com números. Interpessoal, pessoas que têm facilidade de se entender. Já pensou você ter a facilidade de entender o que você quer, de quem você é, né? Não ter problema consigo mesmo? É uma inteligência. Intrapessoal, você tem a facilidade de lidar com as pessoas, de conversar, de se colocar na situação das pessoas, enfim. E tem a inteligência linguística, que é de entender códigos, né? Então, assim, na verdade, não tem... mesmo que, digamos, que para você entender códigos seja difícil, não é impossível você aprender, tá? O meu professor, o David Baylor, né, sempre vai ser meu eterno professor, ele uma vez escreveu um texto não, um livro. Na verdade, eu vou compartilhar essa experiência com você. Na verdade, ele não escreveu, né? Ele narrou um livro e colocou e pediu que eu escrevesse. Na época eu trabalhava para ele. Então ele narrou, já pensou, foi um ótimo, excelente treinamento de listening para mim na época. Com certeza. Ele narrou um livro de não sei quantas páginas lá em inglês, né, durante algum tempo. E disse assim, Maurício, eu gostaria que você transcrevesse isso aqui para mim. E lá vai eu, né, obviamente trabalhando para ele na época. Fui fazer, transcrevi e melhorei bastante meu listening naquela época. E o nome do livro era How do you eat an elephant? Como você come um elefante, né? E a resposta é um pedaço por vez. O que eu quero te dizer é que se você acha que inglês, ou seja, linguagens é algo muito difícil para você, parta em pedaços pequenininhos, do tamanho que você pode entender, ok? Eu te garanto que você vai conseguir chegar lá, se você partir em pedaços. Mas resumindo a minha fala, a questão é essa, que você tem pessoas que têm uma certa facilidade para línguas, e elas vão explorar, podem até se gabar às vezes, mas o fato é que não tem praticamente nada, né, a não ser, obviamente, um fator biológico, o desenvolvimento da sua mente, que vai impedir de você aprender qualquer que seja a língua, não somente inglês, mas qualquer que seja a língua. Aí vai do ponto de partida do seu desejo e força de vontade. Concordo. O Marcos está dizendo aqui embaixo, eu já penso que as inteligências, na verdade, são aprimoradas.
pois todos conseguem fazer tudo, desde que sejam ensinados. E é claro que tem esse item de afinidade, sim, foi exatamente o que o Maurício trouxe, né? Pode ser que alguém tenha uma afinidade para aprender aquilo com uma facilidade que talvez você não tenha, mas todo mundo é capaz de aprender. E aí a gente tinha sinalizado aqui nas lives passadas, eu bato muito nessa tecla porque eu acredito muito que isso influencia no aprendizado. O que é que você está fazendo? Quais estratégias você tem utilizado? Né? Qual metodologia você tem utilizado? Como você tem aprendido? E como você aprende? Se você é um indivíduo mais sinestésico, auditivo, visual, você precisa de uma estratégia, você precisa de estratégias, de uma metodologia que te leve para esse lugar, para te expor naquilo em que você é melhor. Então, isso vai facilitar. Né? Da forma como o Maurício aprendeu, talvez, por mais que o professor dele era maravilhoso, mas talvez Lorena não aprendesse com esse professor incrível, maravilhoso, porque Lorena é outro ser humano. Maurício é um, Lorena é outro, e a gente aprende de forma diferente. Então, por isso que é muito cuidadoso a gente ver algumas pessoas sinalizando um tempo específico. Deixa eu só dar uma geral aqui para vocês, gente. O Maurício e eu, de onde é que a gente se conhece? Nós somos professores de inglês e nós estamos num grupo com coach para professores de inglês. Então, nós trabalhamos a nossa metodologia, a nossa didática juntos todos os sábados pela tarde. Nós estudamos juntos, somos colegas de classe. E a gente discute muito sobre isso. Sobre essa questão de... É muito perigoso, enquanto profissional, eu me expor a ponto de dizer em 6 meses eu vou fazer você ficar fluente. Em 8 meses você vai... Sendo que esse é um processo muito individual. Então, depende muito de quem é você, de como você aprende, de o que você faz no ambiente fora da sala de aula para você conseguir isso. Mas eu concordo com você, viu, Maurício? Eu acho que essa questão de dom para línguas não existe. Agora, existe uma facilidade, isso é fato. Né? Eu sou engenheira, minha primeira formação é engenharia, e eu não tenho a mesma facilidade para cálculo que algumas pessoas que nem da área são. Eu tenho uma amiga que ela tem um marido que ele tem uma mente para cálculo que é assustador. E eu fico, gente, como é que pode? Então, é dele, ele trouxe aquilo com ele. Significa que eu não posso, dentro das habilidades que eu tenho, me desenvolver bem dentro daquela área? Claro que não. Me formei em engenharia, estudei 5 anos, graças a Deus, estou com meu diploma e está tudo certinho. Então, eu consigo na mesma medida que ele, mas talvez, para mim, o esforço seja maior. E está tudo bem. Um pouco mais trabalhoso, Exatamente. Se eu quero de verdade, se eu tiver mais esforço, está tudo bem. Eu preciso olhar para onde eu quero chegar. Massa. Terceiro, depois de uma certa idade, é impossível aprender uma língua estrangeira. Pois é. Bom, nossa, aí vai... Daqui a pouco também, um dos outros assuntos foi de que criança aprende mais rápido, mas vamos deixar isso mais para frente. Tá. Depois de certa idade, é difícil você aprender uma língua. Bom, na verdade é o seguinte, eu vou falar pela questão da experiência também. Tá. Na verdade é o seguinte, à medida que você vai envelhecendo, você é um adolescente, enfim, você está ali, você não tem compromissos profissionais, você tem mais tempo livre. Então, teoricamente, você deve usar o tempo que você tem para isso. À medida que você vai crescendo, vai tendo família, vai tendo obrigações com trabalho e tal, o seu tempo disponível para estudar inglês vai diminuindo. O seu entusiasmo devido a isso também vai diminuindo. Então, você começa a achar que você já está velho para poder aprender. Enquanto, na verdade, isso não existe. Tá? O fato é que quando você estuda uma língua, isso é provado cientificamente, você ajuda a combater o Alzheimer, por exemplo. Né? Você está desenvolvendo a tua memória, você está, como é que eu posso dizer? Você está fazendo novas conexões neurais, Sim. Você está desenvolvendo um raciocínio de uma outra maneira, você está abrindo a tua mente para cultura diferente, para coisas diferentes. Você vai ter acesso a muito mais informação. Então, assim, nós, como máquina, no sentido de cérebro, nós não envelhecemos. Entendeu? Eu acho que se você focar nisso é porque você já desistiu. E eu acho que você não deve desistir tão fácil. Essa é uma das saídas para as pessoas que querem desistir muito fácil, na minha opinião. Entendeu? Elas até começam um curso. Não, isso aí é para mim não, a sala tá cheia de jovens, não sei o que, eu já tô cansado. Então, assim, poxa, será que você não podia ter tentado um pouquinho mais? Você tem todas as ferramentas mentais que precisam para fazer. Você tem
você tem um raciocínio, você tem ferramentas, você tem recursos, você pode se organizar bem, ok? Você, de repente, tem até um certo nível de independência, onde você pode abrir mão de alguns dias aí da tua semana para fazer uma viagem, um intercâmbio, alguma coisa do tipo. Mas você talvez prefere só dizer que está ficando velho. Ah. Na outra live, eu recebi um comentário, alguém colocou aqui embaixo, papagaio velho fala? Falei, fala, e fala muito, Ave Maria, se não fala. As pessoas têm dentro da mente, da grande maioria das pessoas, essa ideia de que a criança aprende mais rápido. Ah, mas quando a criança aprende mais rápido, não é que ela necessariamente aprende mais rápido. A criança ela tem alguns processos cognitivos, psicossociais, que são diferentes do adulto. Imagina você com 30... Vou dar um exemplo que o Maurício trouxe aí. Com 30 e tantinhos, entrou numa sala de aula e aí aquele curso determinado que você está fazendo, ele tem um histórico de misturar, ser uma turma bem mista. Então você tem adolescentes ali no meio. Meninos que não estão preocupados em pagar a conta, não está preocupado em chegar em casa e fazer almoço, não está preocupado em tá com medo do chefe demitir ele, tem preocupação com a vida quase zero. Então, o nível de concentração daquele menino talvez seja muito maior. E tem uma outra coisa que é interessante também a gente trazer aqui. O adolescente, a gente está falando do adolescente, não a criança aqui, tá? O adolescente, quando ele quer aprender, ele descobre formas interessantes para continuar emergindo naquele idioma. Então, enquanto o adulto, ele vai para casa e ele abre o livrinho dele de gramática, o menino, o miserável do menino, tá lá, ó, no videogame, horas, falando e jogando e errando e ouvindo a pronúncia correta e se expondo, se dando ao direito de errar. É muito importante errar para você aprender um idioma. E às vezes a gente, enquanto adulto, fica muito... minha experiência ensinando brasileiros, adultos, é bem nesse sentido, de ver muitos alunos meus com vergonha de se expor, com vergonha de falar o idioma, com vergonha do outro brasileiro, porque infelizmente a gente tem essa mania de um brasileiro criticar o outro. Isso é terrível, mas enfim, é uma realidade. Então ele se coloca naquele lugar de uma cobrança muito grande, uma autocobrança muito grande, que ele não consegue evoluir. Simplesmente porque ele está o tempo todo acreditando ai, mas se eu tivesse começado com 8 anos de idade, ai, mas se eu tivesse começado com 7 anos de idade. E a questão, não vou nem falar problema, a questão é só começar. Comece. Dê o primeiro passo, porque você não vai terminar a estrada se você não der o primeiro passo. Eu ainda falo o seguinte, que daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Né? É verdade. Tem aquela frase. Verdade. Daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Então, quanto mais vai você se questionar o porquê adiar, você começou antes. Justamente. O Eric falou, jogar é uma ótima forma de aprender inglês. Com certeza. O Marcos disse, outro ponto o nível de cobrança que o adulto tem consigo mesmo é diferente comparado do jovem, com certeza. E se a gente for ainda... Vamos descer um pouquinho, não estamos falando mais de adolescente, vamos falar de criança. Que cobrança uma criança tem? Um menino que começa a estudar com 3, 4 anos de idade, vamos falar de criancinha mesmo. Se pegou, colocou nessas escolas que pegam crianças bem pequenas. Qual a cobrança, o nível de cobrança que esse menino tem? Ele está ali repetindo, a professora está mostrando para ele imagens, ele está fazendo aquelas associações neurais, olhei, faço uma associação daquela imagem com aquele som que a professora soou, e para ele tá tudo certo. E ele vai aprendendo paulatinamente. E é bem engraçado, eu já, de forma muito breve, trabalhei com criança, o nível de cobrança que os pais têm. Então o pai tá desesperado pro menino falar e diz, professor, mas ele ainda não falou nada. Aí eu digo, mãe, deixa ele. Quando ele tiver que falar, ele vai falar. Porque o processo, esse processo de assimilação natural, que é o processo que as crianças têm, ele é um processo que ele não tem começa hoje e termina daqui a não sei quanto tempo. Não é bem assim que funciona. Deixa eu ler aqui, ó. A Keila está dizendo, a exposição dentro dos círculos profissionais é ainda mais difícil. Se expor na frente do chefe ou da equipe é tenso. Concordo. Mas é um processo, Keila. Coloca na tua cabeça que você vai precisar passar por ele para que um dia você consiga almejar o que você quer. Talvez seja, não estou dizendo que é o seu caso, mas talvez seja aquela vaga, com aquele salário, com aquela oportunidade. E que naquele momento você vai ter que dizer, bom, vou ter que falar. Eu lembro que em 2014, vou contar um pouquinho da minha história, eu participei de um concurso da minha faculdade e o prêmio era uma viagem para a Califórnia. Algumas pessoas já conhecem essa história. E eu ganhei esse prêmio, eu e mais alguns estudantes.
Depois de vários perrengues que um dia eu conto, eu passei, consegui. Só quando a gente chegou lá, primeira vez que eu tinha visitado, estava visitando um país no estrangeiro, nunca tinha ido. E muito mais, é um país de língua inglesa. Então eu estava numa animação, vou jogar o meu inglês, vou fazer acontecer. E eu lembro que no meio, eram 15 dias, acho, quando chegava no 10º dia, mais ou menos, a gente ia ter uma apresentação em inglês. Porque nós íamos, e todo o contexto da viagem era ligado ao empreendedorismo. Então, nós já saímos daqui sabendo que nós íamos nos juntar com grupos de estudantes lá, para que a gente fosse fazer uma apresentação de um projeto que a gente ia montar na viagem, a loucura. E que ia ser em inglês essa apresentação. Amor, cheguei lá animadíssima, curti tudo, me apaixonei pelo lugar, conheci pessoas. Meu marido, que hoje é meu marido, era meu noivo na época, foi também, tava de folga, então foi, né? Então foi aquilo, eu tava de férias. Então chegou no 9º dia, aí a coordenadora da viagem falou, e aí, gente, como é que tá a equipe de vocês para apresentação? Eu, gelei, disse, gente, apresentação. Praticamente não dormi à noite. Eu já falava inglês, tá, gente? Mas eu praticamente não dormi à noite. Por quê? Porque eu tava ansiosa, porque eu tava com medo. Mas o que eu fiz? Peguei tudo, o medo, a ansiedade, a vergonha, joguei dentro da sacola e fui. E fui. E aí apresentei do jeito que tava, e me joguei, e dei risada, e errei, e erro. E tem que ser assim, esse é o processo. Quando a gente estava aprendendo a falar português, Maurício, com certeza, a gente errou, e errou muito. E que bom que a gente errou, porque através do erro a gente tem a oportunidade de aprender. Então, Keila, amiga, se joga, vai com medo mesmo. Deixa ele saber que você está com medo, porque ele também é ser humano e sabe de uma coisa? Pode existir uma grande possibilidade dele também estar ali todo cagado. Mas enfim, vamos lá. Quarta. Saber muita gramática garante a fluência. Pois é. Bom, na verdade, muitos cursos, né, são baseados no ensino de gramática, né? No aprendizado de gramática. Enquanto, na verdade, existem outros fatores que vão fazer você falar inglês. Tá? Junto a essa de gramática, tem aquele velho mito que você vê na internet. A internet é cheia de mitos, né? Mas eu lembro de 2 bem fortes. O primeiro é o seguinte, aprenda, não sei se você já viu esse, hein, Mauro? Aprenda 400 palavras em menos de 1 minuto. 400 palavras em inglês. Nunca vi esse, não. não. Viu? Depois procurei na internet. Vou algo do tipo assim. Algo do tipo. Já tem um tempo, nem lembro como é que é. Mas tipo assim, aprenda 400 palavras em 1 minuto. Ou, sei lá. Tempo assim, absurdo. Na verdade, essa pessoa ela só colocou os cognatos, né? As palavras cognatas. Então, obviamente, você já sabe em português. Outro mito é o fato de dizer assim, não, você só tem que aprender 1.000 palavras, 1.500 palavras, 2.000 palavras para falar inglês. Sim. É de forma muito simplória isso, né, dizer uma coisa dessa. Na verdade, gente, olha só, para você ser fluente numa língua e proficiente, exige uma série de coisas. Eu vou falar algumas. Conhecimento básico de fonética, né? De como é que você pronuncia, porque o que importa é o som que sai da sua boca, no final das coisas, e o som que sai da boca das outras pessoas. Isso é o que importa. Então, fonética. Se você nunca ouviu falar nesse nome, sugiro que você comece a estudar. Tá? Fonética. Depois, posso te falar um pouco sobre Chunks of Language, que, na verdade, é como se fosse o vocabulário mais funcional, que é o quê? É você falar muito com pouco que você conhece. Sim. Entendeu? Às vezes, você conhece a palavra place, que é lugar. E você conhece a palavra take, que é levar. Mas você não sabe o que é take place. Take place. Que é acontecer. Então, as coisas não são tão óbvias como esse exemplo, mas é uma parte do que você deve se dedicar para a fluência. Não é só a gramática. A gramática, como acho que vocês já devem saber, né? Principalmente se forem professores. Estudiosos pegaram pela observação, fizeram anotações de acordo com o que eles observavam as pessoas falar, né? A língua evolui, né? Novas palavras são trazidas, combinações novas são feitas. Então, assim, na verdade,
Eu trocaria essa questão da gramática, né, de você ser um fera na gramática, em explicações gramaticais, porque é o seguinte, olha só, sabe o que eu costumo dizer, Laura? Eu digo assim, chego com um brasileiro e digo assim para o brasileiro, chega para alguém assim amanhã no meio da rua e diz, me fala duas regras que você conhece do idioma português. Duas. A pessoa vai olhar para o lado, ela não vai conseguir. Ela pode te falar mais ou menos. Uhum. Estou falando, obviamente, eu não estou falando de professores de português, estou falando de Tá, falantes. Né? sim. Então, assim, você não precisa saber as regras para você falar. Uhum. Você precisa saber como elas funcionam, como é que as coisas funcionam, ok? Então, em linguagem, é assim. Se você quer aprender uma língua, é assim. Você não precisa decorar a regra. Você precisa saber a funcionalidade dela. Eu vou usar isso aqui nessa situação. Sim, sim. Concordo. Eu queria só aproveitar aqui rapidinho, antes de eu dar minha opinião sobre isso, dar um salve aos meus alunos. Também tem vários alunos meus aqui. Queridos, vou tentar ler tudo com... peraí, é digitar aprendendo vocabulário, que aparece assim, aprendendo vocabulário. Esse aí é o mito de estimação. Um salve aos meus alunos queridos. Minha professora de espanhol, Carol, beijo. Minha tia fofa entrou também. Bem-vindos, gente. Então, a gente está conversando aqui. Nesse ponto agora, a gente está batendo papinho sobre gramática. Gramática garante fluência? E é importante a gente analisar isso, porque acho que na outra live eu falei sobre isso. Claro que a gramática ela é importante. A gente não vai dizer que ela não é, porque gramática faz parte da formação linguística. A gente precisa aprender a gramática. Só que ela não tem essa relevância que alguns, eu concordo com o Maurício, alguns cursos tradicionais costumam trazer. Se a gente for pensar que a língua não é alfabetização, não é alfabetizar, uma vez que a gente já sabe falar quando a gente vai para a escola, a gente não precisou ser alfabetizado, voltando àquilo que a gente tinha comentado. Nós estamos falando de um indivíduo saudável, que não tem problemas auditivos, no aparelho auditivo, nem nada disso, tá, gente? Então, a língua, ela não é a alfabetização. Ela não é o processo de alfabetização. Eu já vou para a escola, eu já sei falar, eu já sei me comunicar. Ah, mas você não fala tão bem quando você vai novinho para a escola, com 2 anos, com 3 anos. Mas você se comunica. E para além de se comunicar abrindo a boca e falando em palavras, existem também a body language, quando o nosso corpo, né, que é importante também quando a gente está aprendendo. Então, a gramática é importante, mas não adianta você ter um arsenal gramatical o melhor que você possa imaginar. Eu sei todas as regras, eu fico questionando meu professor na aula. Não, mas o senhor disse isso, na gramática tá, não é isso. Enquanto que quando eu utilizo a língua falada, eu não consigo sair do lugar. Eu não tenho, como você falou, chunk of languages, eu não tenho phrasal verbs, eu não tenho, vai, me ajuda, que é mais pra gente, filler words, eu não tenho... Então, existem alguns pontos que você pode utilizar para naturalizar a sua fala, que às vezes não tem nada a ver com a gramática. Então, pelo amor de Deus, nem o Maurício e eu aqui, nem ele, nem eu, nós estamos defendendo, não, estudo gramática. Não é assim que funciona. A gramática é parte importante da língua. Mas você precisa saber em que momento você vai dar essa importância para ela. Quando a gente E também aprendeu... não fique Por favor. assim, frustrado se você não conseguir memorizar todas as regras, né? Poxa, eu não vou conseguir falar nunca porque eu não consigo memorizar as regras. Eu não consigo... Não, não é memorizar regras. Você tem que entender a diferença quando você usa um tempo, quando você usa o tempo. Quando eu quero falar tal coisa, como é que eu falo, professor, tal coisa? Eu aprendi muito desse jeito, sabe? Chegava o meu professor e perguntava, professor, eu quero falar tal coisa, como é que eu diria isso em inglês? E mesmo depois de fluente, quando eu tinha dúvidas, obviamente, mais específicas, mais difíceis, eu chegava para ele e dizia, o que é natural para você falar? Sim, perfeito. Entendeu? Porque também tem isso. Ó, justamente. Então eu chegava pro meu professor, no caso ele era americano, eu tive essa oportunidade, mas se não, também poderia ser um professor brasileiro com bastante experiência, e ia perguntar para ele o que é natural pro nativo falar. Isso chama-se nativicity. É você saber o que seria natural para o nativo falar. Porque o que acontece é que se você começa a estudar vocabulário, ler livros, centenas de palavras, memorizar listas, você vai começar a usar vocabulário de forma errada. Entendeu? Então, ninguém quer isso. Carol está dizendo, é preciso entender... Eita, estava demorando. Ó, Maurício ficou travado. Daqui a pouco ele volta.
é preciso entender a funcionalidade. Quando eu quero expressar um desejo, que tempo é o modo, e o modo verbal que eu utilizo? Pronto, voltou, Maurício. Eu estava dizendo aí que Ótimo. começou, mas você está aqui. Beleza, é preciso entender a funcionalidade. Para que eu utilizo, quando eu vou utilizar, porque senão é só saber. A vida não é um exame de proficiência que você vai estar com ela escrevendo e precisando utilizar a gramática a todo tempo. Então, você precisa saber para que você vai utilizar. E tem isso também, né? Aprender a gramática em contexto, gente. E aprender que, acho que o mais bonito da língua, o Maurício sinalizou falando sobre isso lá no início, é que a língua, ela não é... Ela acontece num processo dinâmico, ela está mudando o tempo todo. E a gente consegue perceber isso quando a gente está falando português. Digamos que eu seja uma pessoa que utiliza muitas gírias e o Maurício não. E a gente consegue se comunicar, entregar a mensagem um para o outro, fazendo determinados ajustes, usando a nossa criatividade, tá? E aí lembrar que eu sempre gosto de dizer isso para os meus alunos, Maurício. Olha, quando a língua pertence ao falante, ao indivíduo que fala. Quando você está falando inglês, o inglês pertence a você. Quando eu estou falando, ele pertence a mim. Inglês é língua franca, hoje já é utilizado em vários países ao redor do mundo. Então, a gente não tem que pensar como o americano, ou como o britânico, ou como o australiano diria isso, aquilo. Não. Pense em entregar a mensagem. A partir do momento que você consegue entregar a mensagem, aí sim, vamos estudar, vamos ver como é que a gente consegue fazer isso de um jeito mais natural. Poxa, como é que eu posso naturalizar isso aqui? Eu já conheço, mas eu estou sentindo que está meio engessado. Como é que eu posso deixar isso mais natural? E trabalhar nisso. Mas pensar aqui, mas o natural dentro da língua inglesa. Né? Não dentro da língua portuguesa. Perfeito. Porque senão você começa a querer pegar os padrões da tua língua portuguesa, que você aprendeu, português brasileiro, e começa a querer falar inglês com o padrão da língua portuguesa. Ou até mesmo espanhol. Estou vendo a professora, acho que ela deve ser professora, né? Carolina. Carol, então, assim, ainda mais para alguém que vai falar um espanhol, nossa, aí que a dificuldade, na minha opinião, é maior ainda, pela questão da proximidade. Então, você andar na linha tão tênue do espanhol ali, você tem que ter muita segurança para se garantir dizer, eu estou falando espanhol e não portunhol, por exemplo, né? Sim. Do mesmo jeito. Com inglês também. Às vezes você pensa que está falando inglês, mas não, você está falando português. E isso é muito bacana de você comentar, você trazer aqui para nossa live, porque, veja, eu sempre digo para os meus alunos, olha, quando você pensa em português, tudo ok você dizer mas quando você pensa em inglês, essa coisa de você falou, que você sinalizou sobre naturalizar naquele idioma alvo. Não naturalizar o que é para você. Então, para mim, eu estou pensando aqui, estou conversando em inglês, blá, blá, e eu tô naturalizando na minha língua. Tá ficando para mim, eu tô achando que você está entendendo, que eu tô tendo aquele tempo de fala, mas eu só tô fazendo ruído para você. Porque para você, exatamente, que é de outro idioma, não faz muito sentido, inclusive, pensar com porque assim a gente está pensando em português. Show de bola. Maravilha. Estão gostando, gente? Deixa a gente saber aqui embaixo. Vamos lá, mais uma. Preciso estudar durante muitos e muitos anos para começar a falar. Essa aí também, ela é perpendicular à outra, né? Que está mais lá para frente. Você vai falar inglês em tão pouquinho tempo, né? Essa, no caso, já é o contrário. Então, assim, gente, quanto mais cedo você se expor à língua, né? Já fui falar sobre exposição aqui. Quanto mais cedo você se colocar na situação de fala, melhor. E entendo como se fosse um treino, né? E hoje você já sabe que tem várias maneiras que você pode treinar a fala para que não seja com, assim, não necessariamente você tem que viajar para o país, né? Sim. Então já não coloca isso aí, o país de língua inglesa, não coloca isso aí como um obstáculo, tá? Então, assim, mas eu quero te dizer aqui um conceito da fala. Tem uma coisa chamada input e outra coisa chamada output. O input, né, é tudo aquilo que você recebe, ou seja, a carga. Imagina um balde que você está enchendo com água e que você pega copinho d'água e vai encher. O momento que você vai começar a falar é o momento que esse balde transborda. Ou seja, às vezes você não está falando ainda porque você não tem nada dentro de você ainda para falar. Perfeito. Né? Às vezes não tem nada consolidado, você ainda não está seguro. Então, antes de começar a falar, entenda, você tem que estar seguro, você tem que ter certeza do que você quer dizer. Mas isso é algo inconsciente, não é algo consciente.
É um fenômeno que acontece de maneira inconsciente. Então, o input é isso, é toda a carga de estudo, de prática, de informação, de conhecimento, de aulas, de leituras que você adquire, que você vai se enchendo. Uhum. É como se um dia você fosse dar uma palestra. Como é que um dia você vai dar uma palestra de um assunto que você não domina, né? Sim. Você tem que primeiro se encher de informação daquilo, para depois você estar apta a falar. Então, basicamente isso. Mas concluindo essa questão de levar muito tempo, na verdade, com o tempo você vai se aperfeiçoando, Sim. tá? Então, quanto antes você começar a falar, qualquer que seja o idioma, melhor. Agora, sabe o que acontecia? Na aula, às vezes, tinha a impressão de que os alunos estavam caladinhos ali, não querendo participar, se abrindo mão da oportunidade de ser corrigido, da oportunidade de, né, às vezes por medo de se expor, não sei, abrindo mão daquele momento tão precioso ali na aula. Porque eu pensava, esse aluno acha que ele vai sair daqui no final de um ano e ele vai começar a botar para fora tudo de uma vez. Tudo que ele aprendeu de uma vez, ele vai sair falando no final de um ano. Não é assim, querido. E eu chegava e deixava isso claro para as pessoas. Gente, não é assim, você tem que começar hoje. É um tijolinho de cada vez que você vai construindo aí, ó. Perfeito. Um tijolinho de cada vez. Perfeito. Ai, Maurício, eu sempre comento isso com os meus alunos nesse mesmo sentido. Aprendeu hoje, usa hoje. Aprendeu isso hoje, usa hoje, fala hoje, coloca para fora. Não, o fato de você estar escutando a sua professora soar desse jeito não significa que com você vai ser igual, não precisa ser igual. Então, como é que você fala inglês? Como é o som da sua voz falando inglês? Não aquele áudio que eu escutei do nativo, não a minha professora falando, como é que eu falo, como é que eu produzo esse som, como é que eu posso melhorar. Então, é começar hoje. Se você está estudando inglês já tem um tempo, principalmente para quem está estudando já tem um tempo, e acredita que num passe de mágicas eu vou acumular, né, pensando como se fosse um processo acumulativo, eu vou acumular esse tanto de informação e quando chegar aqui, eu vou começar a botar para fora. As chances de você se frustrar são bem grandes. A probabilidade é bem alta. Porque você precisa de um processo. O speaking, ele é um processo que precisa de prática. E talvez, para quem não está muito habituado com isso, a pessoa fica pensando, mas maluquice, gente. Como assim precisa de prática? Eu falo pouco. Pratique o pouco que você sabe. Porque quanto mais você for praticando, embora eu sou do tipo que acredito que quanto mais input você coloca, mais você favorece o seu output, ou seja, muito listening, na minha opinião pessoal, favorece muito o seu speaking, listening e reading, favorece muito o seu speaking, mas você precisa treinar o speaking que você tem hoje. Se for pensar lá numa criança, eu não gosto muito de fazer essas associações do indivíduo adulto com a criança. Mas tem algumas coisas que é legal a gente juntar e fazer uma associação. Por exemplo, se for ver uma criança, quando ela está aprendendo, a gente imagina, ela tem base quase nenhuma da língua, comparando com um adulto que tem quase base nenhuma na língua-alvo que ele está aprendendo aqui. E aí, eu reparei a criança e percebi que, embora aquela criança não seja fluente no idioma, ela não fale, e ela passa o dia todo fazendo listening, o dia todo de input, ela também produz um output. Então, ela tenta. Ela fala aga, ela fala totô, ela fala falda, e ela está tentando, ou seja, ela está praticando o speaking dela, do jeito dela, com o conhecimento que ela tem, repetindo o que ela acredita que seja aquele som, mas ela não está parada. Isso é também muito comparado com os bebês. A gente fala, o bebê está fazendo input o tempo todo, mas ele está ali, balbuciando o tempo todo. Ele está tentando formar as frases. E tanto que quem tem filho brinca, tá falando com a mamãe, porque ele está tentando. Então, não é um processo estático, eu não vou ficar parado, absorvendo, eu leio tudo, eu escuto tudo, e na hora de falar eu não consigo. Então, a minha dica para você é, comece hoje. Comece com uma frase boba que você tem aí no seu repertório, comece com as frases que você aprendeu no Duolingo, não sei. Comece com o que você já tem, mas não espere você ter um arcabouço de informações gigantescos para começar o speaking, porque as chances de você se frustrar são altíssimas, altíssimas. Verdade. Falar sobre o speaking, na verdade, podia ter uma live só sobre o speaking. É o seguinte, o speaking é uma das habilidades linguísticas que é ativa, aquela que exige esforço seu, né, para você produzir. A compreensão oral, você não exige esforço demais para, né,
Não é você que está falando, você simplesmente está Sim, recebendo. sim, Você é o receptor. Então, assim, a fala e a escrita são ativas e a leitura e a compreensão oral são passivas, né? A gente passivas. costuma dizer isso. E como ela falou, como a Laura falou, você precisa de bastante listening e reading, leitura, né? Listening, compreensão oral e leitura para criar estruturas, ideias, aprender vocabulário, combinações, saber expressar o que você quer dizer. E aí um dia você vai ter, digamos assim, confiança, porque você já viu aquilo escrito, você já ouviu aquilo em algum lugar, você vai ter confiança para falar. O Sim. complicado é quando você quer falar alguma coisa que você nunca viu. Aí você Uhum. fica meio sem confiança. Puxa, mas será que isso existe? E eu já te digo aqui, eu vou te dar algumas dicas aqui de quebra para você praticar um pouco mais o teu speaking. Você deve se gravar, tá? Grava o áudio. Adoro. Porque a maioria das pessoas tem medo do som da própria voz, tá? Muitas pessoas não gostam de falar em microfone, por exemplo. Então, assim, às vezes, o fato de você se acostumar com o som da tua voz já vai deixar você um pouco mais confortável. Sim. Então, grava um áudio. Nesse áudio você vai falar, obviamente, sobre um assunto qualquer que você queira, né? Pode ser 20 segundos, 40, um minuto, quanto tempo você quiser. Inicialmente, eu digo até que você pode fazer uma leitura. Você pode ler um trecho de alguma coisa, né? E aí você ouve e observa. Poxa, aqui foi legal, aqui eu errei, essa palavra deveria ter sido falada assim. Outra coisa que algumas pessoas fazem, elas, já ouvi de pessoas, não foi meu caso, mas já ouvi de pessoas que conversam com seus animais de estimação, entendeu? Ou, ou que inventam personalidades, fingem que estão falando com alguém famoso, tá? Então, assim, são coisas que eu particularmente não fiz, mas coisas que pessoas fazem que dão certo, tá? Para As você pessoas treinar o seu loucas, né? speaking. Eu senti que você está querendo falar isso. As pessoas Não, normais como eu não fazem. não. É Mas porque, eu na verdade, concordo. eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Eu nunca tinha Eu parado para pensar concordo. nisso. E, mas, basicamente, é isso, assim, você tem que se expor, você tem que falar. E você vai falar daquilo que já está cheio aqui, ó, Isso. tá? Você vai falar só o que está aqui na sua mente. Para isso, memorize. Memorize estruturas, memorize vocabulário, memorize a pronúncia, o som e comece a falar. Fora isso, vários aplicativos que você pode conhecer pessoas, grupos de amigos, professores nas aulas, Hoje é muito mais professores fácil. online. Então, assim, não tem praticamente nenhuma barreira que te impeça de falar inglês a qualquer hora que você queira, É, tá? Vai com depender somente certeza. do teu nível, tá? Do teu interesse, para melhorar o teu nível. É. Eu acho que Basicamente a isso. única coisa que pode te parar nesse processo é você mesmo. É na hora que você desistir, na hora que você disser, ó, não dá mais pra mim, ou então, ai, tá me dando muito trabalho, aí não tem como. Aí não tem avanço. Mas se você persistir, se você continuar, se você se organizar, se você se colocar numa posição de exposição e de fora da sua zona de conforto. Eu tô numa zona de risco aqui para mim. Ai, meu Deus, eu tô com borboletas no estômago, que é uma das formas de se falar, eu tô nervoso. Então, eu tô com borboletas no estômago, tô nervosa. Ai, tá me dando agonia, mas eu vou me jogar assim mesmo. Opa, as chances de você ter resultados positivos são altíssimos, porque você tá se expondo. Claro, agora a gente Uhum. precisa, gente, colocar em mente que aprender uma língua leva tempo. Quanto tempo? Não sei. Não sei, a gente não pode dizer leva X tempo ou leva menos X tempo. Leva tempo. Coloque na sua cabeça que vai levar tempo. Você não vai aprender inglês em 2 meses. Não vai aprender É inglês em três verdade. meses. No momento que você assumir isso para você e colocar, pronto, eu já sei que em 2 meses não vai, então não vou precisar ficar sendo o desesperado de baixar, como eu já fui, sendo bem honesta, na internet as 3.000 palavras mais faladas em inglês e sentar e tentar decorar essas 3.000 palavras, porque eu sei que leva tempo. No momento que você se assume, você tira um pesão das suas costas, relaxa e diz, é um processo. Então, se deu certo com Lorena, deu certo com Maurício, deu certo com o Diego, oi Diego, deu certo com fulano de tal, vai dar certo comigo também. Ninguém é super-homem para falar de X idiomas e eu sou o cara mais burro do universo. Não é assim que funciona. Precisa de Uhum. dedicação e precisa de assumir a responsabilidade, tá? Eu preciso assumir a É responsabilidade verdade. que é minha. Não tem esse negócio de vou jogar pro meu professor, vou me inscrever no cursinho de inglês e eles que me façam falar inglês. Não é assim que funciona. Exatamente. Na hora que você assumir Exatamente. a responsabilidade, de, opa, isso aqui só vai para frente se eu me responsabilizar, se eu tomar a frente. Isso é uma das coisas, Exatamente.
que a gente tem cá embaixo, Maurício, eu vou pular porque eu acho que casa muito, que é quando a gente diz criança aprende mais rápido. A criança não tem esse senso de responsabilidade que o adulto tem. A criança não tem alguns processos cognitivos que o adulto tem. A criança não tem aquela capacidade de organização, como você mesmo sinalizou, que o adulto tem. Então, quando o adulto se predispõe a fazer alguma coisa, põe uma criança para fazer uma planilha financeira. Meu marido adora planilha financeira. Para organizar o quanto você está gastando no mês. Ela não vai conseguir. Nós estamos falando de criança, tá, gente? Não adolescente. Ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela não tem processos cognitivos, ela não tem organização, ela não tem a disciplina, ela não tem o arcabouço para fazer aquilo ali, que o adulto tem. Então, claro, se a gente for colocar na balança, existem prós e contras. A criança tem a favor dela algumas situações que o adulto não tem. Por exemplo, o juízo de valor dela é praticamente inexistente. Porque ela não vai ficar... acabei de pronunciar uma palavra errada. Então, o inglês daquele homem como é melhor que o meu. A criança não fica assim, ela vai saltando, ela não tem filtro, ela está aprendendo no processo. Ela está aprendendo de forma natural. Enquanto que o adulto tem. Então, para o adulto, ele fica... Então, talvez os processos psicossociais do adulto, que levam o adulto a criar essa barreira com a língua, sejam muito maiores do que o da criança. Então, talvez é você analisar, não o que você está fazendo daqui para fora, mas é o que você está fazendo mesmo, internalizando. O que eu estou internalizando? A gente tinha comentado sobre isso, Maurício e eu. Poxa, vamos fazer uma live sobre... Como foi que a gente comentou, Maurício? Desconstruindo... Não era mitos, não. Tinha um outro nome, que a gente falou, isso vai ficar autoajuda demais. Cara, a gente comentou. Não Deu lembro. branco. Mas era alguma coisa assim, era... Aí veio na ponta Barreiras da mentais, não sei. Era alguma coisa assim. E a gente falou, ai meu Deus, isso vai ficar muito autoajuda. Vamos fazer um negócio mitos na aprendizagem do idioma. Mas é muito isso. É muito interno. É no momento que você quer saber de uma, eu consigo. Eu vou fazer. Mas para isso, ou eu vou precisar de uma ajuda, ou eu vou precisar de um professor, de um mentor, de um colega de trabalho que estude inglês há mais tempo. Exatamente, mindset. Eu vou precisar de alguém que me indique, olha, eu comecei aqui, ó, com esse livro aqui, ó, você quer emprestado? E dá o primeiro pontapé, não fique esperando, porque não vai cair do céu. Então, o ponto é esse, Maurício, criança aprende mais rápido. Olha, na verdade é o seguinte, estamos aqui dando opiniões bastante particulares, né, nos expondo. Então, essa talvez seja uma das minhas principais, um dos pontos que eu particularmente defendo mais ferrenhamente, tá? Tome cuidado, gente. Se você vê por aí alguém que diz assim, aprenda inglês como uma criança. Tome muito cuidado. Porque é tão complexo o aprendizado. Como é que ele vai fazer você voltar de novo pro útero? Ele vai fazer você aprender tudo de novo? Não tem como. Observe, a criança, ela tem o acompanhamento dos pais. Ela tem o acompanhamento de todo mundo, os professores, durante a vida toda. Ela está ouvindo 24 horas por dia. Aí, aqui já vou entrar no outro assunto polêmico. Aí você pega, bota teu filho numa escola, porque ele é criança, ele está lá 2 horas por semana, muitas das vezes com o professor desqualificado para dar aula para a criança. Aí você acha que ele vai falar rápido e vai aprender inglês rápido. Pense bem o que eu estou te falando, tá? Você que está ouvindo isso aqui. Porque eu tenho certeza que você já deve ter visto a experiência de alguma criança brasileira que não aprendeu inglês tão rápido. Ok? Mas, então, a criança aprende mais rápido? Nada, porque é o seguinte, tem criança com dislexia, tem criança com TDAH, tem criança com déficit de atenção, tem criança que não respeita professor e não faz nada, entendeu? Não vai seguir as orientações do professor. Tem criança de todo jeito. Então, para você conseguir uma criança, como eu já consegui, há muitos anos atrás, no início, que eu tive a oportunidade de dar aula para criança, é uma loteria você conseguir crianças que sejam estudiosas, dedicadas, prestem atenção na aula, não faltem aula, entendeu? Entreguem os exercícios, são participativas. Não é toda criança que é assim, não. Tá? Então, o que eu tenho a dizer sobre aprender inglês como criança ou criança aprende mais rápido é isso. Sim. No caso de crianças brasileiras, tem uma série de coisas que vai fazer com que a criança aprenda. Ela está indo 2 horas só para a escola. Não queira que ela fale igual uma criança americana, não. Não. Porque você enche ela de outras coisas, né? Sim, o processo de natação, de educação. Justamente. E, então, assim, criança não aprende mais rápido no meu ponto de vista. No meu também não.
Eu concordo com você. E eu vou endossar isso aí, viu? Toma muito cuidado com essa forma de aprenda inglês como uma criança, né? Talvez senta um pouquinho e conversa com essa pessoa, escuta como é que ela acredita que é esse aprendizado. Às vezes, ela não está falando que é exatamente como uma criança. Às vezes é uma coisa ou outra que ela quer trazer da forma como a criança aprendia. Mas a gente tem que tomar cuidado com isso sim, porque nós somos indivíduos adultos. O adulto não aprende da mesma forma que a criança. Então, se Mas a a gente questão, ficar... Lore, é que são ganchos, né? Uma pessoa dessa, ela coloca uma isca para você Sim, morder. Perfeito. Então, quando a pessoa está desesperada para aprender, meu Deus, já estudei em todo lugar. Sim. Já viajei demais o mundo todo, não falo inglês. Esse cara tá dizendo que eu vou aprender igual a criança. Pô, a criança não faz esforço nenhum. Eu vou lá É a primeira coisa que ele vai pensar. É verdade. Uma criança não faz esforço nenhum. Uma criança de 2 anos, rapaz, que não sabe, não vai aprender 3, 4 anos, não sei. Ah, então eu posso. Aí ele vai e compra o curso completo. Aí ele vai mais uma vez e deixa cá. Porque muitas vezes a nossa, digamos, vou usar essa palavra, ganância, ou falsas... A ganância de você querer as coisas muito rápido, muito fácil, não é. Sim. Na verdade, as coisas não é. que a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas que vêm fácil demais. Fácil demais. Laranja madura na beira da estrada, ou é podre ou tá bichada. Maurício, exatamente. Como você já tinha previsto, não conseguimos terminar todo o nosso tema. Vamos precisar voltar num outro momento para tratar de alguns tópicos. O Instagram está expulsando a gente. Temos 1 minuto e 45 segundos para dizer, gente, obrigada pela presença de vocês, meus alunos e amigos queridos, minha família que está aqui, todo mundo apoiando a gente. Os alunos do Maurício, muito obrigada por estarem aqui também. Façam desse ambiente aqui um ambiente de vocês, onde a gente vai discutir, participem, deem a opinião de vocês, discordem, só não pode xingar a gente, tá? Mas discordem, concordem, fiquem à vontade. Maurício, muito obrigada. Deixo esse minutinho aí para você fazer suas considerações finais. Gente, quero agradecer a cada um de vocês. Lore, muito obrigado pelo convite. E acredito que esses assuntos devem sempre serem debatidos, postos em evidência, levado a outras pessoas, para que essa consciência seja ampliada na nossa sociedade, sobre a importância do inglês, o uso, a forma correta, e derrubar essas crenças limitantes, essas coisas que nos prendem, que nos impedem de chegar lá. E eu quero dizer para você, se você ainda não aprender inglês, não perca mais tempo. Comece hoje, tá? Não deixe para amanhã, comece hoje. Concordo. E não é só porque é uma língua universal, todo mundo fala, porque no trabalho precisa. Descubra um motivo que é seu, só seu, para você aprender. E foca nele. E você pode contar comigo, pode contar com o Maurício. Segue ele lá no Instagram, @myenglishbrasil. Ele vai estar postando também conteúdos de qualidade. E a gente vai estar sempre trocando essa bolinha. Tchau, gente. Boa noite. Muito obrigada. E até terça-feira que vem. Espalha para o mundo que toda terça-feira a gente está aqui às 19 horas. Tchau, Maurício. Obrigadão. Tchau, tchau.